Esta análise foi com base no relatório de impacto ambiental da construção da rodovia Mário Covas, no trecho sul. A intenção desse empreendimento corresponde na diminuição nos custos na transposição da rodovia para os fluxos de transporte que circulam na porção sudeste do país, bem como para a circulação com origem ou destino até a cidade de São Paulo. A equipe técnica responsável pela produção do estudo ambiental e do relatório de impacto ambiental, o RIMA, foi composta por engenheiros, geólogos, biólogos, hidrogeólogos e engenheiros florestais. Vocês podem ver ao longo da descrição que as equipes foram multidisciplinares, fato que, ao nosso ver, é bastante positivo, principalmente na confecção de um relatório como esse. Diagnóstico ambiental. A área diretamente afetada pelo trecho sul fica no entorno da mancha urbana contínua da região metropolitana de São Paulo, sendo que as regiões têm características de ocupação urbana e rural. Ela afeta os seguintes municípios: Embu, Itapecerica da Serra, Embu-Guaçu, São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, Ribeirão Pires e Mauá. Também são consideradas as áreas de apoio para a execução de obras, com 155 hectares, sendo que nessas áreas não teria alterações permanentes. A partir da análise do documento, podemos citar alguns aspectos importantes em relação aos meios físicos, bióticos e antrópicos da região. Em relação ao meio físico, existe a presença de um aquífero livre a confinado, de extensão regional, que fica próximo ao embasamento. Áreas moderadamente sujeitas à erosão, redes de drenagem com alta densidade, vales fechados e planícies aluviais restritas. Presença de aquífero livre a confinado, de extensão limitada, próximo à bacia de São Paulo. Em relação ao meio biótico, há presença de vegetação rasteira na região, presença de floresta pluvial atlântica, ocorrência de variadas espécies de peixe, que inclusive são sustento de muitas famílias na região. Em consequência da interface nas florestas e outras regiões de vegetação mais intensa, tem-se a interferência também em relação à fauna, tais como os marsupiais, roedores, carnívoros de pequeno e médio porte, entre outros. Os aspectos relacionados ao meio antrópico referem-se à parte da região metropolitana. Ao longo dela se dá vários empreendimentos. Esses empreendimentos têm como principal ocupação do solo atividades industriais. Já em relação à moradia, tem-se grande quantidade de casas assentadas em loteamentos carentes, tanto de infraestrutura quanto de serviços públicos, como saneamento básico e afins. Alguns aspectos que podem impactar na estrutura urbana são a facilitação da atração de empregos para a zona leste da região, indução à ocupação de terrenos vagos e áreas não urbanizadas, o aumento dos valores imobiliários nas localidades que tiveram um ganho de acessibilidade e o aumento do grau de atratividade para o uso residencial. Impactos nas atividades econômicas. Alguns desses impactos podem ser a redução do tempo e custo das viagens de caminhões, geração de empregos na construção do trecho sul, desativação de atividades econômicas na área diretamente afetada pelas obras, aumento da atratividade para instalação de atividades comerciais, alteração no consumo de combustíveis e descentralização da oferta de empregos. Diretamente ligados à qualidade de vida da população, podemos citar aspectos como a mobilização nas etapas de planejamento e implementação, o aumento dos níveis de ruído na região
interrupções temporárias do tráfego local, que podem trazer alguns transtornos, interrupções temporárias de alguns serviços públicos, realocação de moradias, aproximadamente 1.750 famílias foram realocadas, impactos na sua qualidade do ar, ainda que esses impactos tenham sido considerados baixos devido à modelagem que foi feita. Alteração drástica na paisagem, redução do tempo de viagem dos passageiros, que pode ter sido considerado um aspecto positivo, aumento das opções de emprego para a população empregada, que também é um impacto positivo da obra. Impactos ambientais e suas características. Em relação aos meios citados anteriormente, nós apontamos os impactos que consideramos importantes de serem citados, dentre todos os possíveis, na análise do relatório. Em relação aos meios físicos, vamos falar em relação aos terrenos, onde a alteração do relevo e da estabilidade das encostas. Outro ponto é o aumento de áreas impermeabilizadas e o aumento do risco de contaminação do solo por combustíveis e lubrificantes durante a operação. Em relação ao meio biótico, podemos citar alguns impactos relacionados à vegetação e à fauna. Em relação à vegetação, podemos ter grande chance de desmatamento, que no caso, no documento, ele é denominado como ampliação do grau de fragmentação dos remanescentes florestais, denominação que dificulta o entendimento de um leitor. Efeitos nas comunidades ribeirinhas, alteração do nível de risco da ocorrência de incêndios nas florestas, que também é uma outra forma complicada de falar que o risco de incêndio será mais elevado. Já em relação à fauna, podemos citar como impacto as interferências nos corredores ecológicos, o aumento do risco de atropelamento de animais, impacto sobre a fauna aquática devido aos desvios de rios e o aumento da possibilidade de contaminação da fauna aquática. Fazendo uma análise crítica em relação ao capítulo que fala sobre os impactos como um todo, tanto os positivos quanto negativos, tivemos a impressão de que nos impactos mais positivos há uma tendência de utilizar um vocabulário mais popular, o que não acontece para os impactos negativos. A maioria dos dados utilizados foram desenvolvidos durante a formulação do estudo de impacto ambiental do empreendimento em questão, sendo que a mesma equipe que desenvolveu o estudo desenvolveu o relatório de impacto ambiental. É interessante salientar que as escalas utilizadas para a realização de cartas e mapas temáticos, avaliando os impactos ambientais, respeitam a proporcionalidade que deve haver entre o evento analisado e a escala utilizada. Por exemplo, para as regiões que se configuram como ADA, que é uma área de influência direta em relação ao empreendimento, utilizou-se uma escala de detalhe de 1 para 5.000. Em relação à robustez da análise, metodologias desenvolvidas e propostas, pode-se dizer que são sim robustas e abrangem todas as localidades pela qual a rodovia passaria. Além disso, foram desenvolvidos uma série de programas que buscam impor as medidas preventivas, mitigatórias e compensatórias, sendo que esses programas foram divididos de acordo com cada fase da construção da rodovia. Em relação aos possíveis pontos tendenciosos no texto, percebem-se alguns termos muito técnicos ao longo do relatório, impedindo o amplo entendimento do documento. Nota-se certa tendência em diminuir as perdas das moradias, ao dizer que as principais moradias a serem atingidas seriam as de assentamento irregular. Percebe-se ainda uma inferiorização dos impactos ambientais que seriam gerados em uma região de proteção ambiental, utilizando como argumento o fato da região estar parcialmente povoada,
Apresentar os equipamentos de lazer inutilizados, ou seja, percebe-se uma tentativa de diminuir o real impacto do desmatamento dessa região. Percebe-se que há sim muita coerência entre os impactos ambientais que foram apontados, bem como os métodos mitigadores para esses impactos fossem minimizados ao máximo. Desse modo, há sim grandes possibilidades de que esse empreendimento seja ambientalmente viável. Porém, devido à falta de clareza em explicar como seriam feitas essas mitigações, quais os métodos e parâmetros seriam utilizados para que essas mitigações fossem eficientes, não se pode ter certeza se realmente esse projeto é ambientalmente viável. Falta maior detalhamento sobre as medidas mitigatórias, impossibilitando avaliar a real viabilidade do projeto.